Então, olha só, começando a aplicação para a gente determinar alguns limites, calcular alguns limites, olha só. Aqui nesse primeiro, veja que você não vai ter problema nenhum. É isso? Por que você não vai ter problema nenhum? Porque você está tratando de uma função polinomial que é contínua e o x está tendendo para -2. Então, para eu calcular o limite aqui, né? Então, o limite aqui vai ser simplesmente você substituir o x por -2. Então, -7. Tá? Então, isso aqui só para mostrar o caso comum. Você simplesmente aplica, não tem restrição nenhuma. Tá? O segundo caso aqui, você tem o seguinte. O x está tendendo para -9, certo? Mas agora, que função que você tem aqui, pessoal? F de x igual a 50. É uma função Qual que é o valor de constante. Não é isso, Jéssica? isso? Uma função constante. Aí o que acontece com uma função constante? Importa para que valor o x está tendendo? Não, porque para o valor de x é 50. Exatamente. Então, aqui já tem uma coisa importante, não é isso? Quando a função for constante, né, o limite é o próprio valor da constante. É claro, né? Porque qualquer valor que eu pegar de x vai tender para 50, não é isso? E aqui é uma coisa interessante, né? Por que é interessante? Isso aqui vocês já guardem também. Aqui parece ser uma coisa trivial, né? Mas o que está acontecendo aqui? Nós estamos aqui com uma raiz quadrada, né? Uma função raiz quadrada e uma função afim dentro da raiz quadrada, né? Então, o que acontece? Eu posso aplicar o limite dentro da raiz. Então, eu posso aplicar o limite aqui dentro. Ó. Limite, quando x tende a 4, de x. Tá certo? Agora, limite, quando x tende a 4 de x, é o próprio 4, né? Então, isso aqui vai dar raiz de 4, que vai dar 2, né? Então, aqui fica uma ideia importante, não é isso? Você pode jogar o limite dentro de outras funções, ou seja, de funções compostas. Tá certo? E isso ajuda a resolver muitos exercícios. Eu estou trazendo aqui os triviais bem, só para vocês ir pegando a ideia, tá certo? Então, olha só, vou trazer agora aqui uma bateria aqui para vocês. Vamos ver agora aqui quem pega essa bateria aqui. Agora eu vou dar um tempinho para vocês. Olha só, deixa eu botar a bateria aqui. Olha aí. Estou colocando agora aquelas indeterminações, tá certo? Estou colocando as indeterminações. Então, aí que começa, né, a mais ser pedida em prova, tá certo? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem nessas indeterminações e a gente vem fazendo, tá certo? Vamos lá. Como que eu tiro esse 0 sobre 0 em cada caso aí? Legal. Vocês são fera. Então, só, nessas questões, pessoal, isso é o que mais vocês que estão fazendo a prova, né, da Escola Naval vê, né? O que ele sempre coloca? Esse tipo de problema, né? Porque se você simplesmente substituir, essa coisa vai dar 0 sobre 0. E você fica se perguntando, né? Existe? Não existe, né? Aí você tenta o quê? Aplicar algum artifício para tirar pelo menos o 0 do denominador, não é isso? No numerador tem problema? Nenhum, né, pessoal? No numerador, nenhum. Agora, no denominador, não dá, né? Então, olha só. Aqui no nosso caso, eu posso fazer o seguinte, ó. X menos 1 está sendo dividido, raiz de x menos 1 por x menos 1, né? Olha só o que eu posso fazer. Eu posso pegar, tudo tem que existir na matemática, né, galera? Eu posso racionalizar, não é isso? Eu posso fazer raiz de x mais 1, raiz de x mais 1. Então, racionalizei, certo? Está aí. Agora é o seguinte, raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1 é o produto da diferença pela soma, né, pessoal? É raiz de x
ao quadrado menos 1 ao quadrado. E aqui embaixo eu tenho x menos 1, que multiplica a raiz de x mais 1. Então, raiz de x ao quadrado vai dar, então, aqui x menos 1, né? E aqui vai ficar x menos 1, raiz de x mais 1. Agora, isso aqui é importante. Ah, professor, mas eu posso cancelar aqui, né? Eu posso simplificar o x menos 1 com x menos 1? Pode, porque é x tendendo a 1. É diferente de x igual a 1. Está tendendo a 1. Então, você pode. Então, aqui vai ficar o quê? 1 sobre raiz de x mais 1. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou passar o limite, né? Então, o limite de x tendendo a 1 de raiz de x menos 1 sobre x menos 1 é igual ao limite de x tendendo a 1 de 1 sobre raiz de x mais 1. Que eu substituindo, né, pessoal? 1 sobre raiz de 1 mais 1. Então, na verdade, esse cara quem é? É meio. Então, quando x tende para 1, esta função está tendendo para meio. Ok? Então, agora que vocês viram como eu fiz essa, tente agora resolver esses próximos ali, por favor. Deixa eu travar. Vou fazer esse próximo aqui, tá certo? É bem parecido, né, pessoal? Então, eu não posso aplicar o 3 direto, não é isso? Porque vai ficar raiz de 3 menos raiz de 3 é 0 e 3 menos 3 é 0. Então, eu vou usar o mesmo argumento, né? O mesmo argumento da primeira, vou racionalizar. Então, vou ficar raiz de x menos 3, aí vou multiplicar por raiz de x. Raiz de x, raiz de 3. E aqui eu vou ficar com x menos 3, né? Raiz de x mais raiz de 3. Então, aqui vai ficar raiz de x ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado sobre x menos 3 sobre raiz de x mais raiz de 3. Então, isso aqui vai ficar x menos 3 sobre x menos 3 raiz de x mais raiz de 3. Então, finalmente, eu chego em 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. Então, passando o limite, então, o limite quando x tende a 3 de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3 é igual a 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 3, que é 1 sobre 2 raiz de 3, que racionalizando, então nós chegamos a raiz de 3 sobre 6. Tá certo? Ok? Agora eu vou dar um tempo para vocês pensarem no outro. Vamos lá. Então, a nossa ideia aqui é o que mais ocorre nas provas, né? É claro que às vezes não acontece assim de forma tão direta, né? Isso, ele insere isso em alguma questão, mas tem vezes que ele pergunta mesmo, né, pessoal, para calcular, né? Então, aqui, olha só, não posso jogar sempre aquele 0 sobre 0, né? Se eu substituir o x por 2 diretamente, então eu vou atrás de tirar essa indeterminação, tá? Então, eu tenho aqui raiz quarta de x mais a raiz quarta de 2, que está dividindo x menos 2. Opa, menos, né? Menos. Então, meu primeiro passo, pessoal, para mexer nisso aqui,
não tem muito o que fazer, né? É racionalizar, não é isso? Então, vou botar raiz quarta de 2 mais a raiz quarta de 2. Fiz isso em cima, vou fazer embaixo, né? Então, isso aqui ficou o seguinte, né? Raiz de quarta de... Opa, de 2, ó. De x. Então, repara o seguinte. Raiz, né? Isso aqui é a multiplicação da soma pela diferença. Então, elevando ao quadrado, vai ficar assim, então, né, pessoal? Raiz de x menos a raiz de 2, é o que sobrou aí em cima, né? E aqui embaixo eu estou com o quê? Opa, a minha letra está fogo, hein? Aqui embaixo ficou x menos 2, e aqui eu tenho raiz quarta dx mais raiz quarta de 2. Mas não resolveu, né, pessoal? Não resolveu o nosso problema, porque se eu passar o limite nessa nova expressão, vai ficar raiz de 2 menos raiz de 2, que é zero, e 2 menos 2 é zero, e continua com o nosso problema, não é isso? Então, vou fazer de novo o quê? Vou racionalizar de novo. Raiz de x menos raiz de 2, aqui no caso mais, né, desculpa, e raiz de x mais raiz de 2. Racionalizando de novo, agora vai ficar o quê? Raiz de x ao quadrado, né? X menos raiz de 2 ao quadrado, 2. Aqui embaixo eu tenho x menos 2, que multiplica raiz quarta de x mais raiz quadrada de 2, raiz de x mais raiz de 2. Então, aqui posso simplificar. E agora eu vou passar o limite, né? Então, eu tenho 1 sobre, né? Raiz quarta de x Ô, mais... professor, rapidinho. Pode falar? Por que não é raiz quarta de x mais raiz quarta de 2? Ah, tá aqui, né? Desculpa. E Desculpa, aqui. do outro lado ali. Certo. Aqui está faltando a raiz Isso, quarta, né? Obrigado, isso. viu? Estava faltando mesmo. Eu estava comendo. E agora eu tenho o quê? Raiz de x mais raiz de 2, né? Foi essa expressão que sobrou. Então, vou passar o limite agora aqui, quando o x tende a 2. Então, aqui vai ficar 1 sobre raiz quarta de 2 mais raiz quarta de 2, que multiplica raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, né? Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz quarta de 2 vezes 2 raiz quadrada de 2, né, pessoal? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes 2, 4. E raiz quarta de 2 vai ficar assim, né? 2 elevado a 1 quarto, mais 2 elevado a 1 meio, né? 2 elevado a 3 quartos, né? Raiz quarta de 8. Tá certo? Que aqui é 2 ao cubo, né, pessoal? Se quiser ainda melhorar, né? Se quiser ainda melhorar, raiz quarta de 2, raiz quarta de 2, e aí eu vou ficar com raiz quarta de 2 dividido por 8. Tá certo? Então, nessa última questão, a gente está sempre caindo no mesmo problema, né? Se eu aplico o limite direto, a gente cai nessa indeterminação aí 0 sobre 0. Então, eu vou começar a mexer para tirar essa indeterminação. Então, a primeira mexida que eu vou fazer é essa, ó. Raiz de x menos 1. Aqui eu tenho raiz de 2x mais 3 menos
a raiz de 5. Então, vou racionalizar. Vou botar aqui. Então, vou racionalizar, tá? Vou multiplicar por raiz de 2x mais 3 mais a raiz de 5. E aqui embaixo também, ó, raiz de 2x mais 3 mais a raiz de 5, ok? Então, está aqui. Então, ficamos assim. Então, no numerador eu tenho raiz de x menos 1, que multiplica a raiz de 2x mais 3, mais a raiz de 5. E aqui eu fico o quadrado, né? Raiz de x mais 3 menos 5, raiz de 2x mais 3 mais 5, é o produto da diferença pela soma. Então, o quadrado do primeiro, que vai dar quanto? 2x mais 3, menos o quadrado do segundo, que vai dar 5. Tudo bem? Então, aqui eu fiquei com raiz de x menos 1, que multiplica a raiz de 2x mais 3, mais a raiz de 5. Isso tudo sobre 2x menos 2, tá? Então, isso aqui, ó, 2x menos 2. Que eu vou botar o 2 em evidência, x menos 1. Ok. Mas continuo com um problema sério, né, pessoal? Se eu passar o limite com x tendendo a 1, ó, vai dar de novo. Raiz de 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Não resolvi o meu problema ainda. Não resolvi. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar a raiz de x menos 1 e vou multiplicar por raiz de x mais 1. Então, se eu fiz isso em cima, eu vou fazer aqui embaixo também. Raiz de x mais 1. E o resto eu vou repetir, tá? Raiz de 2x mais 3 mais a raiz de 5. E aqui embaixo eu tinha quem? O 2 vezes o x menos 1. Então, eu multipliquei em cima e embaixo com a raiz de x mais 1. Agora, raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1 é raiz de x ao quadrado, que é x menos 1 ao quadrado. Então, aqui vai dar x menos 1, que multiplica a raiz de 2x mais 3 mais... Opa! Então, mais a raiz de 5. E aqui embaixo eu tenho raiz de x mais 1 vezes 2 vezes x menos 1. Então, eu posso agora x menos 1, x menos 1. E, finalmente, agora eu posso passar o limite, né, pessoal? O limite, quando o x tende a 1, ali em cima ficou raiz de 2x mais 3 mais a raiz de x. E aqui embaixo ficou a raiz de x mais 1. Então, isso aqui vai ficar igual a raiz de 5. Opa, aqui é 5, né, pessoal? Tem uns Mais dois ali embaixo, né? a raiz de 5. Exato. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês estão muito atentos, muito bom. E aqui é 2. Raiz de 1 é 1, mais 1 vezes 2, né, pessoal? Então, eu tenho aqui 2 raiz de 5 sobre 4 e, finalmente, consigo achar meu valor. Raiz de 5 sobre 2. Ok? Gravando, então, vamos pensar numa técnica. Repare que se eu aplicar indireto, né, de novo, né, vai dar raiz cúbica de 8, que é 2. 2 menos 2 é 0 e 1 menos 1 é 0. Então, vamos buscar tirar essa indeterminação. Mas está difícil a gente pensar num caso aqui, né, pessoal? Substituição, racionalizar com uma raiz cúbica, né?
É complicado, né, pessoal? A racionalização aqui com uma raiz cúbica, né? Porque se eu simplesmente multiplicar por a raiz cúbica de x mais 7 mais 2, eu não vou tirar o radical, concorda? Eu não vou tirar o radical. Então, temos que pensar em outra técnica. Olha só, vou relembrar aqui com vocês o seguinte. Como está ao cubo aqui, vou relembrar isso aqui com vocês. Vamos ver, ó. A ao cubo. Vou botar mais aqui em cima, tá? Olha só. Olha só. A ao cubo menos B ao cubo. Lembra quem é esse aqui? É A menos B, que multiplica o quê? A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Recordaram? Diferença do cubo? Perfeito. Agora, veja o nosso caso. Eu vou pegar aqui, pessoal, vou escrever assim, ó. Raiz cúbica de x mais 7 menos... Olha como é que eu vou escrever o 2, pessoal. Raiz cúbica de 8. Tudo bem? Então, olha só. Vou substituir, então, olha só. Esse cara aqui vai ser o meu A e esse cara aqui vai ser meu B. Então, olha o que vai acontecer. Eu tenho raiz cúbica de x mais 7 ao cubo menos raiz cúbica de 8 ao cubo é igual ao A, né? Quem é o A? Raiz cúbica de x mais 7. Quem é o B? Raiz cúbica de 8. Certo? E agora, quem é ao quadrado? É raiz cúbica de x mais 7 ao quadrado, né? Ao quadrado de A mais raiz, vai ficar assim, ó, raiz cúbica, né? De x mais 7 vezes raiz cúbica de 8, é 8, que multiplica x mais 7, e mais a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Ok? O que está me interessando aqui, pessoal, é esse aqui, né? Preste atenção para não perder o fio. Ó. Você está querendo esse, ó. Então, esse cara que você está querendo, ó, raiz 7 de x mais 7, raiz cúbica, né? Menos a raiz cúbica de 8, que é o 2, né, pessoal, que está ali, é igual ao quê? A esse cara, ó, raiz cúbica de x mais 7 ao cubo, pessoal, quem é? X mais 7. Menos a raiz cúbica de 8 elevado ao cubo, menos 8. Então, isso aqui, dividido, e aqui embaixo, né, esse cara está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Ó. Raiz cúbica de x mais 7 elevado ao quadrado, mais a raiz cúbica de 8x mais 7 e mais a raiz cúbica de 8 ao quadrado. Então, agora aqui a gente percebe o seguinte, né, pessoal? Então, o que eu estou querendo, deixa eu botar em preto aqui, tá? Então, o cara que eu tenho ali, né? Então, que é raiz cúbica de x mais 7. Já vou botar aqui menos 2, né? Que é a raiz cúbica de 8. Ele é igual a x mais 7 menos 8, né? X menos 1 dividido por esse cara aqui. Opa. Dividido por raiz cúbica de x mais 7 ao quadrado, mais raiz cúbica de 8
vezes x mais 7 e mais a raiz cúbica de 8 ao quadrado, que é 4, né, pessoal? Raiz cúbica de 64. Então, eu tenho esse cara, não é isso? Eu tenho esse cara dividido, né? Dividido por x menos 1 ali, né? Então, aqui embaixo, eu tenho quem? Um x menos 1. Então, aqui vocês viram o quê? Ó? O x menos 1 vai embora com x menos 1. Então, na verdade, agora eu tenho o quê? O limite de x tendendo a 1, certo? De x tendendo a 1, de quê? De 1 sobre a raiz cúbica de x mais 7 ao quadrado, mais a raiz cúbica de 8 vezes x mais 7 e mais 4. Então, agora, passando o limite, né, pessoal? Isso aqui vai ficar 1 sobre 1 mais 7, 8. 8 ao quadrado, 64. Raiz cúbica de 64, 4. Mais 1 mais 7, 8. 8 vezes 8, 64. Raiz cúbica, 4. E mais 4. Então, esse meu limite vai estar dando quanto? 1 sobre 12. Tá certo? Espera, pessoal. Estão gravando, né? Então, vocês estão vendo que está gravando. Vamos lá. Então, pela técnica dele, muito boa, né? Olha aqui. Ele pensou assim, ó. Deixa eu botar com essa cor, não. Botar a cor de escrever mesmo. Então, o R pensou assim, né? Ó, 3 menos x ao cubo, a quarta, e ele pensou esse 16 como 2 à quarta. Aí aqui, ele tem aquilo que a gente pode fazer assim, né, pessoal? Ó, 3 menos x ao cubo ao quadrado, mais 2 ao quadrado, multiplicado por 3 menos x a cubo ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Tudo bem, pessoal, aí? Repara que se eu fizer a soma pela diferença, vai ser o quadrado do primeiro, que vai dar esse aqui, menos o quadrado do segundo, que dá esse. Tudo bem? Todos enxergaram? Ok? Mas ainda posso fatorar, né, pessoal? Eu ainda posso fazer o que aqui? Ó? Eu tenho esse aqui, né? 3 menos x ao cubo ao quadrado, mais 2 ao quadrado desse lado. E aqui eu posso abrir, né, pessoal? Esse aqui, né? Ó, porque eu tenho o quadrado da diferença. Então, eu posso fazer o quê? 3 menos x ao cubo mais 2 vezes 3 menos x ao cubo menos 2. Ok? Então, aqui eu estou com 3 menos x ao cubo ao quadrado mais 2 ao quadrado. E aqui eu tenho, né? 3 mais 2, 5, menos x ao cubo. E aqui eu tenho 1 menos x ao cubo. Tá? Então, desenvolvi aqui o nosso numerador. E isso tudo, né? Isso tudo está sobre o denominador. Ó, eu tenho 1 menos x ao cubo aqui. Eu tenho x ao cubo menos 1. Eu vou botar o menos em evidência. E aqui vai aparecer quem? O 1 menos x ao cubo. Então, aqui, ó, eu posso simplificar. Então, aqui vai ficar 1 menos do lado de fora, né? E eu vou ficar com essa expressão. 3 menos x ao cubo, que está elevado ao quadrado, mais 2 ao quadrado, que multiplica 5 menos x ao cubo. Ok?
E agora eu posso passar o limite aqui, né, pessoal? O limite quando x tende a 1 dessa expressão aqui. Então, menos, né, que está ali. Então, olha só, 1 ao cubo é 1, 3 menos 1 é 3, 2 ao quadrado, 4. Então, aqui vai ficar assim, né? 4 mais 4. E aqui eu tenho 5 menos 1 vezes 4. Então, eu vou ter menos 32. Tá certo? Tudo bem? Foi assim, né? Sim, professor. Pronto. Agora, pessoal, vamos ver uma coisa que eu acho importante para a gente resolver esse tipo de limite, que vocês vão usar futuramente, que nós chamamos de substituição. Tá? Substituição. Então, vamos ver aqui, pessoal. Olha só. Eu vou pegar... Olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar de U o 3 menos x ao cubo. Tá certo? Vou chamar o U de 3 menos x ao cubo. Então, olha só como é que vai ficar a minha expressão agora. Vê se vocês concordam comigo. Se U é 3 menos x ao cubo, eu vou ter isso aqui, né? Ó, U à quarta menos 16. E aqui embaixo, eu vou ter o quê? X ao cubo menos 1, né? Mas se U é 3 menos x ao cubo, isso implica, né? Portanto, x ao cubo, ele é o quê? É 3 menos U. Concorda? X ao cubo é 3 menos U. Então, substituindo x ao cubo por 3 menos U, menos 1, e agora aqui eu vou ficar com o quê, então? Ó, U à quarta menos 16, e aqui vai ficar 2 menos U, né? Agora, a mesma fatoração, né? Ó, aqui vai ficar U ao quadrado menos 4 vezes U ao quadrado mais 4. Tá certo? E aqui embaixo eu continuo com o meu 2 menos U. Então, agora aqui eu tenho U menos 2 vezes U mais 2 vezes U ao quadrado mais 4 sobre 2 menos U. Agora eu já vou fazer assim, ó. Esse 2 menos 1, vou botar um menos e vou botar U menos 2. Agora, olha só. Vou simplificar U menos 2 com U menos 2 e a minha expressão ficou essa, pessoal. Menos U menos 2, U mais 2, desculpa, vezes U ao quadrado mais 4. Agora, olha o cuidado que eu tenho que ter, pessoal. Lembre-se que em x, eu estou tendendo para 1. Eu pergunto para vocês, quando x tende para 1, isso implica em U tender para quem, pessoal? Diga aí. Para 2. Para 2. Então, essa minha expressão em U, eu tenho que mudar meu limite, né? É limite de U tendendo para 2 de menos U mais 2 vezes U ao quadrado mais 4, que isso é igual a menos, não é isso? 2 mais 2 vezes 2 ao quadrado mais 4, e nós chegamos de quem? Menos 32. Da mesma forma. Certo? Então, vamos. Ele quer saber, né, se existe esse limite de módulo de x sobre x quando x tende a zero. Repara que se eu partir exatamente para cima de zero, eu não sei dizer, né? Vai estar numa determinação. Mas lembre-se o seguinte, né? O módulo de x, ele, será igual a x, cx
maior ou igual a zero. E ele será menos x, cx, menor do que zero. Tá certo? Então, o que vai ocorrer aqui? Quando o limite, né, de x tender pela direita, eu vou ter x sobre x, que é igual a 1, não é isso? E, quando o limite de x tender pela esquerda, eu vou ter menos x sobre x, que é igual a menos 1. Então, repare que os limites laterais do zero são diferentes, certo? Então, o limite, quando x tende a zero, não é isso? Do módulo de x sobre x, ele não existe quando ele tende para zero. Porque quando ele vem pela esquerda, ele está no menos 1. Quando ele vem para a direita, ele está no 1. Tá certo? Olha essa ideia aplicada nesse exercício aqui embaixo. A mesma coisa, ó. Eu tenho o limite com o x tendendo a 2 pela esquerda e o limite com 2 positivo. Então, ele fala o seguinte, vou fazer o primeiro aqui, ó. Limite quando o x está tendendo a 2 pela esquerda. Aí, qual que eu vou pegar, né, pessoal? 2 pela esquerda está vindo menor do que 2, né? Ou seja, a minha g de x, quem é? É x ao quadrado sobre 2. É isso? Menos a g de 2, que é 2 ao quadrado sobre 2. Isso aqui está sobre x menos 2. Então, eu fiquei assim, né? X ao quadrado sobre 2 menos 2 sobre x menos 2. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 4 sobre 2 dividido por x menos 2. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4 dividido por 2x menos 2. Só que x ao quadrado menos 4, né, pessoal? É x menos 2, x mais 2, que está dividido por 2x menos 2. Então, chegamos aqui no final o quê? Em x mais 2 dividido por 2, né? Então, o limite, quando x tende para 2, isso aqui vai ser 2 mais 2, 4, dividido por 2, 2. Tá? Isso ele vindo pela esquerda. Agora, o limite, quando o x vem pela direita. Quando ele vem para a direita, ele está à direita de 2, não é isso, pessoal? Então, vou ficar o quê? Com o x menos o g de 2, que é o g de x, que é 2, dividido por x menos 2. Isso aqui está dando quanto? 1. Então, perceba, né? Que, de novo, né? Os limites vindo pela esquerda e vindo pela direita do ponto que me interessa. Então, se você aplicasse, né? Então, se você aplicasse o limite, né? O limite de x tendendo a 2 dessa g de x, ele também o que? Não existe. Então, entendeu o limite lateral? Tem que tomar cuidado com isso, tá bom, pessoal? A teoria que a gente vai usar aqui é uma outra. Eu estou falando o seguinte, olha só. Se você tem um limite, por exemplo, de x tendendo a 0, certo? De uma f de x e uma g de x, sendo, deixa eu botar para cá, ó, sendo g de x limitada, uma função que tem máximo e mínimo, tá? Ou seja, se o limite da f de x, x tendendo a 0, é igual a 0, isso vai implicar, né, que se eu pegar o limite de x tendendo a 0 dessa f de x
e multiplicar por uma função limitada, ela vai continuar dando zero. Isso é uma coisa também muito importante. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Olha só. Você tem, olha esse exercício aqui. Ó. Eu tenho limite, né, de x ao quadrado vezes g de x quando x tende para zero. Aqui está acontecendo o seguinte, né? O limite, né, de x ao quadrado quando x tende para zero é o próprio zero, concorda? Zero ao quadrado, zero. Só que essa função g de x, pessoal, olha como é que ela é desenhada, a g de x. A g de x ela é igual a 1 se x for racional. Ela é igual a menos 1 se x for irracional. Eu pergunto para você, essa g de x, ela tem limites? Ela tem valores máximos e mínimos? Tem, não tem, pessoal? Qual é o valor máximo dela? 1. Qual é o mínimo? Menos 1. Então, essa g de x, ela é o quê? Limitada. Então, isso implica o quê? Que o limite, mesmo sem eu conhecer a lei de formação de g de x, hein, pessoal? O limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado vezes essa função limitada, vai ser quanto? Zero. Ok? Prof, você Sim. pode repetir a parte? Eu estou falando o seguinte, que quando eu tenho, né, duas funções multiplicadas, tá vendo? Aqui eu tenho uma f de x igual a x ao quadrado, tá? E eu tenho uma outra função, mas essa função ela é limitada, tá vendo? Ela só pode ter valor 1 e menos 1. Ela não pode ir para outro lugar. Então, se o limite, quando x tende a zero, dessa minha f de x dá zero, se eu fizer o limite dessa minha f como uma g que está limitada, tendendo a zero, isso aqui eu não preciso calcular, será zero também. Será zero também. Deixa eu ver se eu tenho uma função aqui que fica mais fácil de vocês verem aqui. Ó. Por exemplo, módulo de f de x menor ou igual a x ao quadrado. O módulo é uma função limitada, não é, pessoal? Vocês concordam que o módulo é uma função limitada? Se o módulo de f de x, pessoal, é menor ou igual a x ao quadrado, vocês concordam nisso aqui, ó? X ao quadrado menor ou igual a f de x, que é menor ou igual a x ao quadrado. Vocês concordam da teoria do módulo? Veja aí comigo. Sim. Concorda? Então, olha só. Agora eu vou passar o limite. Limite, quando x tende a zero, de menos x ao quadrado, menor ou igual a limite, quando x tende a zero, da minha f de x, que é menor ou igual ao limite, quando x tende a zero, da minha x ao quadrado. Eu pergunto, quem é o limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero, pessoal? Zero. E aqui Zero. eu tenho o quê? O limite de f de x quando x tende a zero. Menor ou igual ao limite de x ao quadrado quando x tende a zero é zero. Pessoal, pela lei do confronto, quanto que vale esse limite aqui? Ó, o limite à esquerda deu zero, o limite à direita deu zero. E essa função está entre as duas. Então, qual é o limite dela? Zero. Zero. Então, eu acabei de provar o quê? Que uma função limitada, quando x tende a zero, o limite é zero. Entendeu aqui, então, que eu não preciso, apesar de x ao quadrado ser uma parábola, se g de x é limitada, então, quando isso aqui tende a zero, esse limite é zero. Ok? Agora, olha só. Para a gente entender de novo. Olha só, você tem aqui uma função definida,
né? Olha só, você tem aqui uma função definida em R para tal, você tem isso aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 3x maior ou igual a minha função, menor ou igual a x ao quadrado menos 1 sobre... Aí ele fala assim, ó. Então, qual é o limite dessa f de x quando x tende a 1? Então, vou passar o limite ali em tudo, tá, pessoal? Limite quando x tende a 1 de quem? Menos x ao quadrado mais 3x é menor ou igual ao limite quando x tende a 1 da minha f de x, que é menor ou igual ao limite quando x tende a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Ok? Passei o limite. Bom, aqui é um polinômio, eu posso aplicar o limite direto, né, pessoal? Qual é o limite de menos x ao quadrado mais 3x quando x tende a 1 aqui, pessoal? Aqui quem é? É o 2, né? 2. Então, aqui eu tenho o limite da minha f de x quando x tende a 1. E agora? Não posso aplicar direto, né, pessoal? 1 aqui nesse x ao quadrado menos 1, né? Mas eu posso fazer o quê, né? X mais 1, não é isso? X menos 1 dividido por x menos 1, não é isso? Então, isso aqui é o mesmo que x mais 1. Quando x tende para 1, que vai dar quanto também? 2. Então, eu pergunto, quem é esse limite aqui, pessoal? O limite da f de x quando x tende a 1. Quem vai ser? 2. Porque a função, né, está entre essas duas funções e o limite das funções que estão nos seus extremos são iguais, ó, 2 e 2. Então, ela que está entre as duas também vai ter o limite o quê? 2. Ok? Esse primeiro. Então, olha só. Então, eu tenho isso aqui. Repare que eu não posso aplicar o meu limite fundamental, né? Não posso. Não posso aplicar porque eu tenho um 5x e aqui eu tenho um x, né? E aqui é x e x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, então, ó. Então, isso implica que eu vou fazer isso, ó. Limite de x tendendo a 0. Aí eu vou multiplicar por 5 o seno de 5 sobre x. E como eu multipliquei em cima do numerador, eu vou multiplicar embaixo. 5 vezes x. Pessoal, eu vou fazer uma única vez, mas não precisa ficar fazendo isso, né? Eu poderia fazer assim, ó. Chamar 5x de alfa, né? E aí eu pergunto, né? Se o x está indo, né, para 0, isso implica que o alfa também está indo para 0, concorda? Porque 5 vezes 0 é 0, o alfa está indo para 0. Então, eu poderia... Mas não vou fazer mais isso não, tá, pessoal? Limite, ó, de alfa tendendo para 0, de 5, seno de alfa sobre alfa. Então, aqui eu boto 5 vezes o limite de alfa tendendo de 0, de seno de alfa sobre alfa. Como esse cara vale 1, 5 vezes 1 igual a 5. Perfeito? Agora é o seguinte, pessoal. Essa aqui já não é tão trivial, né? Essa aqui já não é tão trivial. Porque para eu fazer aparecer o limite fundamental aqui, não é isso? Então, o que está ocorrendo? Ó, eu tenho que manusear de novo. Aí a Ana vai falar assim, pô, professor, realmente, essas sacadas é que mata a gente, né? Mas, olha só, eu não tenho o que fazer aqui, do jeito que está aqui. Eu tenho 1, eu poderia botar 1 sobre x ao quadrado, né? Menos cosseno de x sobre x ao quadrado, mas eu não conseguiria chegar naquele limite que eu tenho ali, tá certo?
Mas eu posso fazer isso, né, pessoal? Ó, 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado, eu posso fazer isso, ó. 1 mais cosseno de x e 1 mais cosseno de x. O que eu estou fazendo? Eu multipliquei em cima e embaixo por um mesmo valor. Por um mesmo valor. Tá certo? E o x aqui está tendendo a zero. Então, o meu denominador está tendendo a um número diferente de zero. Então, eu posso fazer isso. Tudo bem? Então, só que 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x, que está sobre x ao quadrado, e aqui 1 mais cosseno de x. Só que você sabe, né, pessoal, que 1 menos cosseno ao quadrado, quem é? É seno ao quadrado de x, que está sobre x ao quadrado, e aqui eu tenho 1 sobre 1 mais cosseno de x. Então, eu posso passar agora o limite, né, pessoal? Então, eu tenho limite, né? Quando o x tende a zero, de seno, eu vou botar assim, ó, seno de x sobre x ao quadrado, vezes o limite, quando o x tende a zero, de 1 sobre 1 mais cosseno de x. Então, eu posso passar o limite dentro, né? É uma função composta, né? Aqui é uma potência. Eu posso jogar o limite aqui dentro. Então, limite... Opa, ficou meio estranho aqui. Então, eu posso fazer, né? Limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x, que está elevado ao quadrado, vezes o limite de x tendendo a zero de 1 sobre 1 mais cosseno de x. Então, acontece o quê? Esse cara é 1, né, pessoal? Então, aqui, ó, é 1. Então, tá 1 elevado ao quadrado, que é 1, vezes, agora passando o limite aqui, né? 1 mais cosseno x com x tendendo a zero, cosseno de zero é 1, aqui é meio, né? Então, isso aqui vai dar o quê? 1 sobre 2. Tá certo? Para a gente finalizarmos aqui essa tarde de limites.